Salve acelerados! Hoje a gente vai falar sobre psicologia, mais precisamente sobre bipolaridade, aquela pegada meio médico e o monstro, sabe? Por quê? Porque você está vendo aí na sua tela uma Ford Maverick. Aquela Maverick que a gente pode dizer que é a picape com o melhor desempenho no país, é recordista da nossa volta rápida, recordista do nosso arrancadão também, só que hoje vocês estão vendo essa mesma Maverick querendo assumir uma outra personalidade, totalmente diferente de performance, mas sim ser a picape mais econômica do Brasil também, talvez, porque pela primeira vez a gente está vendo uma picape híbrida sendo vendida aqui no país com a Ford Maverick Hybrid, e é isso que a gente vai descobrir aqui nesse vídeo, se a Maverick consegue ser tão boa na hora de entregar performance na sua versão 2.0 turbo, quanto ela é agora com esse conjunto de motor a combustão mais um elétrico para ser uma picape econômica, querendo fazer aí mais de 800 quilômetros de autonomia com o tanque cheio, chegando até, quem sabe, a 1000 quilômetros de autonomia com o tanque cheio. Então, se você quiser saber se a Maverick consegue ter essas duas personalidades ao mesmo tempo, é só ficar aqui comigo nesse vídeo para você conhecer tudo sobre essa picape. Já deixa o like aqui também nesse vídeo se você curte picape, curte os vídeos do Acelerados e também se inscreve no canal também. Essa versão híbrida aqui da Maverick, o que muda na verdade, o que interessa é o que está embaixo desse capô aqui mesmo, porque praticamente é o mesmo carro da versão a combustão em termos do que a gente encontra lá dentro e de equipamentos. Eu vou mostrar depois do vídeo só para a gente relembrar, mas você já viu bastante Maverick por aí. Então, para começar esse vídeo, vamos já logo falar do que tem de diferente nesse carro aqui, que é justamente esse conjunto de motor a combustão junto com o elétrico. Vamos lá, é um motor 2.5 aspirado, tá? De ciclo Atkinson, que é aquele ciclo mais eficiente, porque privilegia aí um menor curso de compressão do pistão para dar mais eficiência do motor, toda aquela história, trabalhando com um motor elétrico também. Tudo isso aqui combinado rende 194 cavalos de potência e 21,4 kg de torque. Separadamente, esse motor a combustão 2.5 tem 164 cavalos e 21 kg de torque e o motor elétrico tem 128 cavalos e 23 kg de torque. Então é um motor elétrico até com bastante potência, mas como é difícil eles trabalharem ao mesmo tempo no seu pico de potência de cada um, o pico de potência deles não é tão alto assim, né? Por isso que é só 194 cavalos. Mas tá aqui, isso tudo é coordenado por um câmbio iCVT, que eles chamam, né? Porque é um câmbio que simula o comportamento de um CVT com polias e tudo mais, mas na verdade é um conjunto de planetárias meio que infinitas, então tem uma certa diferençazinha, mas o comportamento é de CVT. E como o que importa é justamente se essa picape aqui entrega esse consumo que a Ford promete, eu vou fechar esse capô e a gente já vai para dentro do carro para saber como é que é guiar a Ford Maverick híbrida. Agora sim, então, já estou dirigindo aqui a Maverick híbrida. A gente já fez toda uma primeira perna aqui nesse evento, saímos lá de São Paulo, pegamos um trecho de cidade, depois de estrada para chegar aqui até o ponto do evento. Então foram aí cerca de 60 quilômetros, né? Entre 50 e 60 quilômetros que a gente rodou para chegar aqui no ponto de encontro do evento com a Maverick híbrida. E nesse trajeto a gente começou fazendo um consumo de... Opa, deixa eu diminuir aqui, porque o Google estava falando. No começo do nosso trajeto a gente estava fazendo médias aí bem otimistas, na casa de 18 km por litro, bem acima do que o Inmetro diz que esse carro faz de consumo, né? Segundo o Inmetro, ele faz 15 km por litro na cidade, arredondando, e 13 km por litro na estrada. Só que a gente, conforme foi usando e tal, o carro na cidade estava fazendo uma média maior, e aí até a gente chegar, eu vou virar aqui, ou vou reto aqui? Beleza. Só que conforme a gente foi rodando aí, essa média de consumo foi diminuindo, foi baixando, né? Porque na estrada o conjunto híbrido não é onde ele tem a sua eficiência maior, né? Então agora a gente está com média de 14,8 km por litro, ainda é acima do que os 13 km por litro que o Inmetro diz que esse carro faz, ou seja,
dá aí ainda um bom desempenho de consumo da Maverick híbrida. Com essa média aí de quase 15 km por litro, a gente está até acima daquela autonomia que a própria Ford fala que esse carro consegue fazer com tanque cheio, né? Ele tem um tanque de 57 litros. Com essa autonomia aqui de 15 km por litro, a gente está falando de 900 km de autonomia, talvez até um pouco mais, mas é aquilo, conforme você vai usando na cidade, talvez essa média ainda fique cada vez mais próximo daquela do Inmetro, mas eu acho que é possível você conseguir médias melhores na vida real do que os números do Inmetro. Geralmente é possível a gente conseguir isso. Que é a mesma coisa que a gente tem com a Toro Diesel, Toro que é a concorrente direta da Maverick, tanto de porte quanto em preço também, né, que chega mais perto ali nessa mesma proposta. E as versões diesel da Toro, segundo o Inmetro, fazem ali na casa de 13 km por litro na estrada com diesel e 10 na cidade, ou seja, tem uma diferença aí significativa, mas ela também consegue fazer aí 800 km de autonomia, talvez até um pouco mais, porque, de novo, na vida real você consegue números melhores de consumo do que os do Inmetro. Isso vale para Toro, isso vale para a Maverick também, mas a gente está falando de uma picape aqui com esse conjunto híbrido que é diferente. Agora, qual é a desvantagem em relação a você ter uma picape híbrida e uma picape diesel, né? Se você tiver essa comparação na sua cabeça, é em relação à capacidade de trabalho dessas duas picapes, né? A Toro Diesel é uma picape já mais própria para você fazer um trabalho um pouco mais pesado. Você consegue levar 1 tonelada de carga, né? De capacidade de carga. Aqui a gente tem uma capacidade de 649 quilos, 659 nessa casa aí de capacidade de carga, é nível de estrada, né? Não é? Então, por conta dessa motorização híbrida, a gente tem um pouco mais de limitação em termos de capacidade de carga de uma picape, se a gente for comparar com a Toro. Agora, comparando essa Maverick aqui com a sua outra personalidade que eu falei no vídeo, aquela da Performance, da versão 2.0 Turbo, a diferença de desempenho que você vai sentir aqui é mais na estrada mesmo, e quando você exigir mais desse motor. Por exemplo, eu estou aqui numa situação, vou até dar uma diminuída aqui, é que agora está numa descida, mas mesmo assim, se eu enfiar o pé no fundo aqui, ó, a gente tem esse comportamento de CVT, não sei se dá para pegar, tá dando para pegar pelo meu microfone, mas assim, é aquela coisa de você prender a rotação, aprender o giro do motor numa rotação específica, mais eficiente, né, por causa desse comportamento de CVT, e o motor vai gritar alto, vai fazer ruído, e você vai perceber que tem uma certa dificuldade para embalar o carro, para entregar mais velocidade desse motor 2.5 aspirado, porque os 194 cavalos de potência desse carro, o pico de potência que os dois motores podem trabalhar juntos é numa curva muito curta, muito específica. Então, você sente falta de fôlego, sim, é inegável, é uma outra proposta. A gente está com um motor aspirado aqui 2.5. Então, se você vai sair no semáforo, vai ter aquele primeiro punch de cidade, beleza. Esse carro aqui pode até ter uma vantagem, por conta do motor elétrico, torque instantâneo. O motor elétrico, inclusive, tem até mais torque do que o motor a combustão, 23 kg de torque no elétrico, 21 no aspirado, né, no motor a combustão. Então você até tem um punch legal para a cidade, para aquelas pequenas manobras e desvios que você vai estar fazendo em velocidade mais baixas, beleza. Isso a Maverick híbrida não fica devendo para turbo não. Agora na estrada, realmente, quando você pisar fundo, fazer uma retomada de 80 a 120, de 100 a 120, você vai perceber que vai precisar de um pouco mais de paciência para esperar a Maverick embalar. E essa comparação também vale em relação à Toro, né? A Toro tem um motor 2.0 turbo diesel de 170 cavalos, que não é menos potente do que o 194 aqui da Maverick, mas eu acho que ele tem um comportamento na estrada um pouquinho melhor, assim, parece que tem um pouquinho menos de dificuldade de levar o peso da Toro, né, quando você já está embalado, do que essa Maverick aqui, até porque por conta da bateria, enfim, desse conjunto do motor elétrico, esse carro é mais pesado, né? Se não me engano é na casa dos 1.670 quilos por aí, então não é uma picape leve, né? E aí ela tem uma bateria de 1,1 kWh, que pesa 20, só essa bateria aqui é bem pequenininha, de 1 kWh já pesa 27 quilos, então assim, é um conjunto que deixa o carro mais pesado mesmo. Essa bateria fica no assoalho,
enquanto a bateria normal dos acessórios fica instalada debaixo do banco do passageiro para melhor distribuição aí de peso e tudo mais. Agora, uma característica que é bem curiosa da Maverick é o comportamento do freio. Fazia tempo que eu não pegava um carro com um freio tão bruto assim na hora de você acionar. Mesmo o leve toquinho que você dá no freio, assim, 10% que você aciona do pedal, no curso do pedal aqui, você já tem uma patada bem, assim, relevante. Ó. Vou dar um toque, ó, tô triscando no freio e o meu passageiro aqui, o Renan Rodrigues, já fica saindo do banco aqui, tipo, tirando as costas do encosto, assim. Realmente esse freio é bem bruto, ele é bastante sensível. Não sei se é por causa da capacidade que ele tem de regenerar a energia, né, de aproveitar a energia cinética para carregar a bateria, mas de qualquer forma você tem que se acostumar aí e com o pé bem levinho para você acionar o freio e não ficar enjoado, enfim, de ficar com esses solavancos. Até parece que a bateria tem 30 kWh com a capacidade de regeneração desse freio aqui, né? Se for essa a matemática, a gente deveria ter uma bateria até maior aqui. Inclusive é bom dizer que esse sistema híbrido da Maverick é um sistema bem convencional, tá? Assim, que existe que a gente vê desde o Prius, lá do Toyota Prius nos anos 90, que é basicamente um motor elétrico só ajudando o motor a combustão mesmo. Não tem um modo totalmente elétrico para a gente andar aqui, ela não tem uma autonomia puramente elétrica. Não tem capacidade de você recarregar na tomada, né? Não é uma híbrida plug-in também, então é bem convencional, bem tradicional mesmo. Esse sistema híbrido aqui da Maverick. A Ford também perdeu uma oportunidade de colocar esse motor elétrico no eixo traseiro para dar aí a Maverick a opção de 4x4, que seria um sistema parecido com o que a gente vê no Jeep Compass híbrido também, que tem uma tração 4x4 por conta do motor elétrico no eixo traseiro. Mas ela não fez isso e agora a gente tem esse conjunto híbrido mais convencional, como eu falei, que lembra aí os tempos de Ford Fusion Hybrid lá dos anos 2010. Ou então, em relação ao desempenho, de fato tem essa diferença aí entre a Maverick normal e a Toro. Você realmente vai perceber isso. A gente está falando de um 0 a 100 na casa de 8.7 aqui, a Maverick é lá na casa de 7.2, alguma coisa assim. Mas aproveitando que a gente está nesse trechinho mais de anda e para, falar de tecnologias, aqui a gente não tem um sistema de piloto automático, controlador de velocidade adaptativo, então não tem aquela função stop and go de você não controlar, né, de o carro controlar sozinho a velocidade, distância do carro da frente, isso não tem, é piloto automático convencional mesmo, mas essa versão já tem frenagem autônoma, tem farol automático também. Em relação à tecnologia, comparando com a Toro, por exemplo, essas picapes são bem equivalentes. As duas têm praticamente os mesmos equipamentos, assim, são detalhes que vão se diferenciar uma da outra. A Toro tem uma vantagem, aliás, tem duas pequenas vantagens em relação à Maverick, que é o fato de ter uma correção de faixa também, se você invade a faixa sem sinalizar, a Toro corrige para você. A Maverick não tem essa solução, e a tela da Toro é maior. Na versão mais cara da Toro, a Ultra, que é na casa dos 225 mil reais, você já tem uma tela maior de 10 polegadas. Aqui a gente tem essa tela de 8 polegadas, mas as duas contam com Android Auto, contam com CarPlay também, são centrais multimídias bem resolvidas, bem completinhas. E se você não quiser essas babás eletrônicas aqui, de frenagem, de farol automático, a Toro também tem uma versão diesel, ainda mais barata, né? 40 mil reais de diferença, que eu tô falando da Vulcano, que tá na casa aí dos 210, 208, 210 mil reais também. Ou seja, a Maverick tá brigando com, 3 versões da Toro diesel, né? Enquanto a Ford tem essa versão híbrida agora e a versão a combustão. A Ford acredita que essa Maverick híbrida vai ser a mais vendida no futuro, assim, talvez no médio prazo, até o pessoal começar a se acostumar com essa tecnologia híbrida numa picape, que é uma coisa inédita aqui, porque justamente por causa desse apelo mais racional que esse carro tem, de ser uma picape bem mais econômica, né, em relação a 2.0 turbo, que gosta de beber bem combustível. Deixa eu tá passando uma ambulância aqui. Mas é isso, a Ford acha que por conta desse apelo mais racional, a versão híbrida vai ser a mais vendida, e de fato não tem muito por que duvidar disso. Por mais que você tenha um desempenho aqui mais vagaroso assim na estrada e tudo mais, quando você pisa fundo, tem aquele comportamento de CVT que não é lá tão agradável assim, motor gritando lá numa faixa de rotação contínua, motor aspirado e tudo mais, uma certa dificuldade, mas não é como se a Maverick fosse lenta, né?
ela não vai fazer você cortar seus pulsos porque ela está muito devagar. Então, no geral, acho que a Maverick híbrida é isso, ela realmente cumpre o papel de ser um carro econômico. Estamos aqui fazendo 15 km por litro, nesse trecho aqui de trânsito até melhorou o nosso consumo que a gente estava em relação ao da estrada. Em relação a Toro, é aquilo, se você quer uma picape com mais capacidade para trabalho, a Toro é a escolha mais, não tem muito como fugir da Toro, considerando o porte dessas duas picapes, enfim, considerando... Opa! Olha só esse freio, ainda bem que esse freio é bom, hein? Opa! Olha só esse freio. O cara entrou ali na frente, mas enfim. Se você quiser realmente precisar de usar caçamba para, enfim, ter mais versatilidade no que você pode levar na picape, a Toro é mais indicada para você. Agora, se você não faz questão disso, é trabalho leve, é para usar na cidade mesmo, com uma pegada bem de carro, né, numa picape, aí a Maverick híbrida, acho que eu deveria ter ido para lá, não foi, o Waze vai recalcular e a gente vai parar em Americana. Desculpa, eu tô trabalhando, tô falando e tô dirigindo ao mesmo tempo, às vezes você se perde, mas o Waze vai nos ajudar. Há uma diferença entre essa versão e a 2.0 Turbo da Maverick, tá na suspensão. A suspensão traseira dessa versão aqui é de eixo de torção, então é uma versão simplificada, enquanto a 2.0 Turbo tem a suspensão traseira independente. Então você tem aí uma solução um pouco mais convencional e mais barata dessa aqui da híbrida, que inclusive isso me lembra um outro gancho também, de falar que eu estava esquecendo, em relação ao preço, né? O preço desse carro aqui é R$244 mil, 245 para arredondar. É o mesmo preço que a gente tem da versão a combustão normal, né, 2.0 Turbo. A Ford diz que ela usou essa estratégia para realmente deixar na mão do consumidor a decisão se ele quer um carro com uma personalidade de performance ou se ele quer um carro com uma personalidade de eficiência. Porém, lá nos Estados Unidos, a Maverick híbrida, ela custa cerca de 2 ou 3 mil reais a menos do que a versão 2.0 Turbo. E essas duas picapes, elas vêm importadas do México, né, do Brasil, não pagam imposto de importação. É verdade que não existe um incentivo de imposto, né, um incentivo fiscal para esse carro, nesse caso, se elas pagassem imposto de importação, a híbrida pagaria muito menos. Mas como nenhuma das duas pagam, fica meio que elas por elas nesse caso. Só que mesmo assim, o valor de face desse carro nos Estados Unidos é mais barato, né? E se a gente está falando de dólar e a 5 reais, se esse carro custasse 2 mil dólares a menos aqui no Brasil, a gente está falando de uma diferença aí de, sei lá, 10 mil reais, que poderia ser na compra do carro. Poderia ser um incentivo a mais aí para você escolher essa tecnologia, já que é uma tecnologia inédita aí no mundo das picapes, seria um incentivo a mais, uma motivação a mais para você escolher a versão híbrida. Bom, é isso, essas são as novidades da versão híbrida da Maverick. No restante, ela continua o mesmo carro que vocês já viram várias vezes aí no Acelerados, em termos de acabamento, de equipamentos internos e de equipamentos, enfim, de série, espaço interno, tudo isso continua a mesma coisa. Maverick não mudou nesse sentido, é só no powertrain mesmo que eu expliquei. Então deixa aí nos comentários já o que você achou dessa versão híbrida, se você preferiria a híbrida ou a turbo mesmo na sua garagem, qual das duas personalidades deste carro bipolar agora você teria na sua garagem, se você é o cara mais da eficiência energética, tecnologia, se você é o cara mais de um desempenho mais brutal da nossa picape recordista da volta rápida. Enfim, deixa aí nos comentários qual delas você levaria para casa, ou se você levaria a concorrência, uma Toro, por exemplo, até mesmo um Jeep Compass, que é um rival que a Ford considera para a Maverick. Escreve tudo aí as suas opiniões, deixa o like nesse vídeo antes de você sair, se inscreve no canal da Acelerados também, porque tem vídeo aqui todo dia para você curtir. Valeu!